Em White Hollow, o crepúsculo chegava sempre com uma estranha melancolia. As sombras se alongavam pelas ruas de paralelepípedos, engolindo os canteiros de rosas bem cuidados e as varandas das casas de madeira. Era uma cidade onde todos se conheciam, onde os segredos eram tão profundos quanto as raízes das velhas árvores do bosque vizinho. Mas naquela noite, o ar estava diferente, carregado com uma tensão que arrepiava a pele. A lua cheia, pálida e doentia, subia no céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre o cemitério da colina. Era lá que a inquietação começou. O velho coveiro, Silas, ouviu o primeiro som, um arranhar vindo debaixo da terra. Ele parou, com a pá na mão, e escutou. O som se repetiu, mais forte, acompanhado por um gemido baixo e gutural que não pertencia a nenhum animal que ele conhecia. O medo, um velho amigo em seu ofício, se transformou em terror puro quando ele viu a terra remexer sobre uma sepultura antiga. Enquanto isso, no centro da cidade, a xerife Ava Moreno terminava seu turno. Ela sentia a mesma estranheza no ar. O silêncio era pesado demais, até para White Hollow. O rádio em seu carro permaneceu mudo a noite toda, uma calmaria que sempre precedia a tempestade. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Uma chamada no rádio confirmou seus medos. Era a voz apavorada de Marta, a operadora da linha de emergência. Gritos abafados e sons de vidro quebrando ecoavam ao fundo. Depois, silêncio. Pelas ruas, as primeiras figuras cambaleantes surgiram das sombras. Não eram pessoas. Seus movimentos eram quebrados, seus olhos vazios, fixos em um propósito desconhecido. O cheiro de terra úmida e decomposição os seguia. Eram os mortos de White Hollow, erguidos de seus túmulos, caminhando entre os vivos. Do outro lado da cidade, o jovem casal, Léo e Clara, estava em sua casa, alheio ao horror que se desenrolava. Eles ouviram batidas na porta da frente. Léo, pensando ser um vizinho, abriu sem hesitar. Do lado de fora, uma figura que ele reconheceu como o Sr. Abernathy, falecido há anos, estava parada. Seus olhos leitosos fixaram-se em Léo e um gemido escapou de sua garganta. Léo bateu a porta, o coração disparado. Ele e Clara correram para a janela e viram mais deles, andando lentamente, implacavelmente pela rua. A xerife Moreno dirigia em alta velocidade, as luzes da viatura cortando a escuridão crescente. Ela viu as cenas de caos. Portas arrombadas, carros abandonados e as silhuetas sinistras se movendo por toda parte. Ela pegou o rádio. Atenção a todos os cidadãos de White Hollow. Permaneçam dentro de casa. Tranque as portas e janelas. Não saiam por motivo algum. Repito, não saiam. Sua voz era firme, mas por dentro o pânico começava a se instalar. Silas, o coveiro, correu para a velha capela do cemitério, trancando a porta pesada de carvalho. As batidas começaram quase imediatamente, as mãos apodrecidas dos mortos arranhando a madeira. Ele olhou pela janela gradeada e viu um mar de figuras cambaleantes cercando a capela. Ele estava preso. A cidade estava mergulhada na escuridão quando a energia caiu. Um grito coletivo pareceu ecoar por White Hollow, seguido por um silêncio ainda mais assustador. Na casa de Léo e Clara, a única luz vinha da lua. Eles se esconderam no porão, ouvindo os sons de passos arrastados e batidas nas paredes acima deles. Clara chorava silenciosamente no ombro de Léo. "O que está acontecendo?" ela sussurrou. Léo não tinha resposta. Ele apenas a abraçou mais forte, segurando um velho taco de beisebol. Ava Moreno abandonou seu carro bloqueado por uma multidão de mortos e continuou a pé. Sua pistola estava em punho. Ela sabia que precisava chegar à estação de rádio, a única forma de talvez pedir ajuda ao mundo exterior. Cada beco escuro era um novo perigo. Cada sombra, uma ameaça em potencial. Ela se movia com a habilidade de anos de treinamento, mas nada a preparou para isso. Eram seus vizinhos, seus amigos,
as pessoas que ela jurou proteger, transformados em monstros. No porão, Léo ouviu o som de vidro se quebrando no andar de cima. Os passos arrastados agora estavam dentro da casa. Ele e Clara prenderam a respiração. Um deles estava descendo as escadas do porão lentamente, degrau por degrau. A porta do porão se abriu com um rangido. Uma silhueta se desenhou contra a pouca luz. A xerife Moreno alcançou a estação de rádio. A porta estava arrombada. Lá dentro, um caos silencioso. Papéis espalhados, equipamentos quebrados. E no meio da sala, um dos mortos-vivos, um homem que ela reconheceu do café da cidade, se virou para ela. Seus olhos vazios a encararam. Ela levantou a arma, a mão tremendo. Ela não queria fazer aquilo, mas não tinha escolha. O som do disparo ecoou na noite silenciosa. Ava correu para o equipamento de transmissão. Estava danificado, mas talvez ela pudesse consertar. Enquanto trabalhava freneticamente nos fios, mais deles começaram a se aproximar da estação, atraídos pelo barulho. As batidas na porta e nas janelas começaram. Eram muitos. De volta ao porão, Léo ergueu o taco de beisebol. A figura na porta deu um passo à frente. Era o Sr. Abernathy. Antes que Léo pudesse reagir, um disparo vindo de fora da casa atingiu a criatura na cabeça, que caiu inerte. Uma luz forte iluminou a porta do porão. Era a xerife Moreno. Ela havia abandonado a estação de rádio, percebendo que era uma causa perdida. Salvar quem pudesse era a nova missão. "Venham comigo, rápido!" ela gritou. Léo e Clara correram para fora, juntando-se a Ava na rua. A cena era apocalíptica. Fogo consumia uma das casas e os mortos vagavam por toda parte, indiferentes às chamas. "Para onde vamos?" perguntou Léo, ofegante. "Para a ponte. É a única saída da cidade", respondeu Ava. "Se conseguirmos atravessar, podemos destruí-la." O caminho até a ponte foi uma corrida desesperada pela sobrevivência. Eles se esquivaram e lutaram contra as criaturas que surgiam de todos os lados. Em um momento, Clara tropeçou e caiu. Uma horda se virou para ela. Léo gritou e correu de volta, balançando o taco de beisebol com fúria para abrir caminho. Ava deu cobertura com seus últimos cartuchos. Eles a levantaram e continuaram correndo. Eles viram a ponte à distância, uma silhueta escura contra o céu que começava a clarear no horizonte. Mas entre eles e a segurança estava a maior concentração de mortos que já tinham visto, bloqueando completamente a passagem. Foi Silas, o coveiro, quem lhes deu uma chance. Ele conseguiu escapar da capela e, com uma coragem nascida do desespero, dirigiu um velho caminhão de jardinagem em direção à horda, buzinando sem parar. Os mortos, atraídos pelo som, se viraram para o caminhão. Foi a distração que eles precisavam. "Agora!" gritou Ava. Eles correram. Passaram pelo caminhão enquanto Silas abria caminho, um sacrifício para salvar os poucos sobreviventes. Eles não olharam para trás. Atravessaram a ponte, o som da horda e do caminhão sendo consumido atrás deles. Do outro lado, Ava usou um sinalizador que guardava para acender uma lata de gasolina que encontraram num carro abandonado. Eles a jogaram sobre a estrutura de madeira da velha ponte. As chamas subiram rapidamente, engolindo a única conexão de White Hollow com o resto do mundo. Do outro lado, a horda de mortos-vivos parou, observando o fogo com seus olhos sem vida. A cidade amaldiçoada estava isolada. Ava, Léo e Clara observaram o nascer do sol, exaustos, feridos e traumatizados. Eles sobreviveram à noite, mas a imagem de sua cidade natal, agora uma tumba para os vivos e os mortos, ficaria gravada em suas mentes para sempre. O mundo não sabia do horror que aconteceu em White Hollow, a pequena cidade que morreu em uma única noite, deixando para trás apenas o silêncio e o fogo. E para os poucos que escaparam, a certeza de que alguns segredos nunca deveriam ser desenterrados.
A noite dos mortos-vivos tinha acabado, mas os pesadelos estavam apenas começando. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.